Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vou falar sobre segurança social dos trabalhadores independentes. Como é que se calcula a segurança social do trabalhador independente e, no caso dele ter um cônjuge que o auxilia e que está enquadrado como cônjuge do trabalhador independente, como é que se calcula também a segurança social do respectivo cônjuge. Cônjuge que pode ser casado ou também em união de facto. A matéria que eu hoje vou abordar é uma matéria que é amplamente desenvolvida, a questão dos regimes de segurança social dos trabalhadores dependentes e trabalhadores independentes, nos cursos práticos da Certform em e-learning e live streaming. Particularmente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de Gestão Fiscal, particularmente aqui no módulo da Segurança Social, e também no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Para explicar esta matéria, vou fazer uma abordagem através de dois exemplos. Ora, o regime da Segurança Social, trabalhadores independentes. Vamos imaginar o exemplo número 1. O Pedro é trabalhador independente, prestador de serviços, é casado com a Maria, que o auxilia, e está enquadrada como cônjuge do trabalhador independente. A faturação do primeiro trimestre, correspondendo a janeiro, 1.000 euros, fevereiro, 1.000 euros e março, 800 euros. Ou seja, durante o primeiro trimestre de um determinado ano, foram faturados 2.800 euros. Emitiu recibos verdes, uma vez que estamos aqui a falar de um prestador de serviços, no total de 2.800 euros. Pretendo saber qual o valor a pagar pelo Pedro, que é o trabalhador independente, e pela Maria, que é o cônjuge do trabalhador independente que o auxilia e que está afeto também à Segurança Social pela via do regime dos cônjuges do trabalhador independente, do cônjuge do trabalhador independente, qual o valor que um e o outro terão a pagar à Segurança Social. Nós sabemos que no regime dos trabalhadores independentes, a Segurança Social funciona trimestralmente. Todos os trimestres, findo o trimestre e sempre durante o mês seguinte, portanto, o trimestre de janeiro, fevereiro, março, em abril, é necessário, obrigatório, entregar uma declaração trimestral à Segurança Social, onde o Pedro declara os 2.800 euros, na chamada declaração trimestral. A partir da declaração trimestral, enviada ao longo do mês de abril, ou entregue ao longo do mês de abril, a Segurança Social vai proceder aos cálculos da contribuição que o Pedro, assim como no caso concreto a Maria, terão que realizar ao longo de abril, maio e junho. E assim depois sucessivamente. E os cálculos são feitos da seguinte forma. Em primeiro lugar, definimos o Pedro como um trabalhador independente em regime simplificado. O regime simplificado é o regime do IRS. Os trabalhadores independentes, do ponto de vista do IRS, podem estar enquadrados no regime simplificado ou na contabilidade organizada.
O regime simplificado é aquele que mais é utilizado e o regime simplificado aplica-se a quem no ano anterior não alcançou ou faturou menos do que 200 mil euros. O volume de negócios inferior a 200 mil euros está enquadrado no regime simplificado. Quem tenha ultrapassado esse limite vai ter que possuir uma contabilidade organizada. Obviamente que pode ser opção optar por uma contabilidade organizada, mesmo que não se alcance os 200 mil euros. Eu vou considerar neste exemplo que o Pedro está no regime simplificado. E o rendimento do trimestre, no âmbito da prestação de serviços, foi de 2.800 euros. Estas prestações de serviços, ao nível do código do IRS, correspondem ao artigo 151 e a respectiva lista da classificação de atividades. A tabela de atividades do artigo 151, onde estão os códigos das atividades de prestação de serviços. Portanto, o Pedro pode ter qualquer uma destas atividades de prestação de serviços que estão elencadas nesta lista. Quando nós iniciamos uma atividade como trabalhador independente no âmbito das prestações de serviços, temos que escolher qual vai ser a nossa atividade de acordo com estes mesmos códigos, sendo que, digamos que a atividade mais residual é a de outros prestadores de serviços que têm o código 1519. Portanto, então aqui o elenco dos prestadores de serviços e o Pedro terá qualquer uma destas atividades e, dessa forma, a Segurança Social vai fazer os cálculos da seguinte maneira. Começa por calcular o rendimento relevante, aplicando 70% aos 2.800 euros declarados no trimestre como volume de negócios, ao nível de prestação de serviços. 70% vezes 2.800 dá 1.960. Onde é que está escrito estes 70%, que é a percentagem aplicada para formar o rendimento relevante? Está escrito no Código Contributivo, no Código do Regime Contributivo do Sistema Previdencial de Segurança Social, nomeadamente no artigo 162 e 163. O 162 é o artigo que determina o rendimento relevante dos trabalhadores independentes. O rendimento relevante do trabalhador independente é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores. Vejamos aqui o tal regime trimestral a que o trabalhador independente está submetido. Isto vai sempre variando de trimestre para trimestre, a não ser que fature sempre a mesma coisa, mas os cálculos são feitos sempre assim trimestralmente, através da chamada declaração trimestral. E então utiliza a Segurança Social 70% do valor dos serviços prestados, ou então 20% associados dos rendimentos associados à produção e venda de bens. Como nós estamos aqui perante prestação de serviços, a Segurança Social faz 70% do valor da prestação de serviços, 1.960. Seguidamente calcula a base de incidência mensal, dividindo o valor do rendimento relevante por 3, o que dá 653,33. Aplica a taxa de 21,4%. Os trabalhadores independentes estão sujeitos a 21,4%. E onde é que isto está também escrito? No Código Contributivo, quando o Código Contributivo, no seu artigo 168, faz referência no número 1 que a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é de 21,4%.
Daí aplica-se 21,4% à base de incidência mensal, o que dá 139,81 € a pagar. Os cálculos foram correspondentes ao valor faturado no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, o que dita que em abril, em maio e em junho vai pagar 139,81 e sempre até ao dia 20 do mês a seguir. Abril, o pagamento é feito até dia 20 de maio. A dívida de maio até 20 de junho. E a dívida de junho, ou a contribuição de junho, é paga até ao dia 20 de julho. Isto é o trabalhador independente. E como é que se calcula a parcela, a contribuição da Segurança Social do cônjuge do trabalhador independente, quando os dois são casados ou quando estão em união de facto? Da seguinte forma, recorrendo ao Código Contributivo, concretamente ao artigo 166, que nos refere à base de incidência dos cônjuges. A base de incidência contributiva dos trabalhadores enquadrados exclusivamente por força da sua qualidade de cônjuge de trabalhadores independentes, quando é casado ou em união de facto, corresponde a 70% do rendimento relevante do trabalhador independente. Ou seja, pegamos no rendimento relevante do Pedro, multiplicamo-lo por 70% e assim temos o rendimento ou a base de incidência do seu cônjuge, da Maria. Então, foi precisamente isso que foi feito, que eu fiz. Peguei no rendimento relevante do Pedro, que era de 1960, e para calcular o respectivo valor da Maria, calculei por 70%. Multipliquei por 70%, o que deu 1.372. Dividiu por 3 para ter a base de incidência anual, ou mensal, neste caso a base de incidência mensal, dividi por 3, e apliquei a taxa de 21,4 aos 457,33, o que dá 97,87 € por mês. Abril, maio e junho. Portanto, o Pedro terá estes três valores a pagar. Abril, maio e junho. A Maria, na qualidade de cônjuge do trabalhador independente, Pedro, terá estes três valores a pagar. Ainda mais um exemplo do casal. Vamos imaginar que no próximo trimestre, em abril, em maio e em junho, a faturação passa para 1.100, 1.050 € e 950 €. Ou seja, somatório 3.100 €. Em julho, o Pedro, através da sua declaração trimestral, vai ter que apresentar à Segurança Social estes valores. Em julho, relativamente ao trimestre, abril, maio e junho. Porque isto funciona sempre assim, de trimestre para trimestre. E com estes valores, a Segurança Social vai calcular a contribuição de julho, agosto e setembro, o próximo trimestre. Relativamente ao Pedro, o rendimento relevante, 70% de 3.100, do volume de negócios declarado em prestação de serviços, 2.170. A base de incidência mensal dividindo por 3, o rendimento relevante a dividir por 3, 723,33. A contribuição aplica a taxa aos 723,33, o que dá 154,79, valor a pagar em julho, valor a pagar em agosto, valor a pagar em setembro. Julho paga-se até dia 20 de agosto, agosto paga-se até dia 20 de setembro, setembro paga-se até dia 20 de outubro, até ao dia 20 do mês a seguir. Quanto à Maria, 70% do rendimento relevante do Pedro. A Maria, na qualidade de cônjuge do trabalhador independente,
a sua base de incidência será 70% do rendimento relevante do trabalhador independente, 1.519. A base de incidência mensal, dividir os 1.519 por 3, 506,33. A contribuição, aplicar a taxa de 21,4% aos 506,33, ou seja, 108,35 €. Julho, agosto, setembro, o valor. Então, enquanto que o Pedro tem 154,79, a Maria tem 108,35. Vamos verificar estes valores através de um simulador, a ver se isto está certo. 3.100 € no trimestre. Vou aqui recorrer ao simulador do site O Doutor Finanças e vou colocar no simulador o seguinte. Trata-se de um trabalhador independente, trata-se de regime simplificado, já sabemos que pode ser regime simplificado ou contabilidade organizada, aqui é um regime simplificado, e vou colocar que é sem isenção e que o rendimento trimestral declarado foi de 3.100 €. 3.100 €. Ao nível de prestação de serviços. Automaticamente temos as nossas contas. O rendimento relevante é de 2.170, a base de incidência mensal 723,33, a taxa do trabalhador independente 21,4, a contribuição 154,79, conforme eu tinha calculado. Agora vamos mencionar o seguinte. O Código Contributivo estabelece aqui uma questão que eu gostaria de explicar porque os trabalhadores independentes devem conhecer isto para poderem fazer as suas opções. O artigo 164, o direito de opção, diz assim. No momento da declaração trimestral, portanto, quando o trabalhador independente está a entregar a declaração trimestral à Segurança Social, o trabalhador independente pode optar pela fixação de um rendimento superior ou inferior até 25% àquele que resultar dos valores declarados nos termos do artigo 151-A, sem prejuízo dos limites previstos no artigo anterior. A opção a que se refere o número anterior é efetuada em intervalos de 5%. Isto quer dizer o seguinte: quando é entregue a declaração trimestral, o valor fixado é de 154,79, conforme aqui ficou definido, mas existe esta possibilidade de optar por menos 5%, ou menos 10%, ou menos 15%, ou menos 20%, ou no limite mínimo, menos 25%. E se na entrega da declaração trimestral a opção for menos 25%, o valor passa de 154,79 a pagar para 116,09. Nunca pode haver pagamentos inferiores a 20 €. Por exemplo, aqui não está em causa isso. Mas se tivéssemos aqui um valor mais pequeno e ao aplicarmos menos 25% desce, vamos imaginar, 18 €, 15 €, 13 €, 20 € é o valor mínimo a pagar. Mas podemos aumentar, se for essa a nossa opção, para mais 5, para mais 10, para mais 15, para mais 20, para mais 25. E se colocarmos a cruz em mais 25, lá na entrega da declaração trimestral, passamos de 154,79 para 193,49. Qual será o motivo para um trabalhador independente querer aumentar o valor mensal durante o trimestre da Segurança Social? Bom, aumentar
tem a ver com a futura reforma. Quanto mais descontar, quanto maior o rendimento ou a base de incidência contributiva, mesmo que seja por opções de aumentar, quanto maior, obviamente maior depois será o valor da reforma, uma vez que o sistema da Segurança Social dos Trabalhadores Independentes visa garantir aos mesmos o pagamento de uma reforma na altura em que o trabalhador independente se reformar. Portanto, aumentar terá a ver com esse aumento da proteção social pela via da reforma. Pode ir para menos, pode ir para mais, é uma opção do trabalhador independente. Obviamente que também aumentos produzirão, eventualmente, caso isso seja possível, um aumento do subsídio de desemprego ou de cessação da atividade de trabalhador independente, caso o mesmo venha a ter direito, uma vez que o subsídio de desemprego está bastante limitado para os trabalhadores independentes, tem que se reunir algumas condições para que os mesmos possam ter esse mesmo direito. Vamos a mais um exemplo. Vejamos agora... mas também vou simular aqui a questão da Maria. Ia-me esquecendo aqui da Maria. Vou colocar aqui a cruzinha em cônjuge de trabalhador independente e automaticamente muda para o caso da Maria. O rendimento relevante 1.519, a base de incidência 506,33, a taxa 21,40 e a contribuição 108,35, conforme eu tinha calculado aqui para a Maria. Conferem os respectivos valores. Também é permitido fazer opções para menos e para mais. A base é 108,35. Pode optar por menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, passa para 86,68, ou pode optar para valores superiores que vão até mais 40% no caso do cônjuge. E relativamente a estas opções para menos ou para mais, as mesmas estão consagradas no artigo 166, número 2. A base de incidência dos cônjuges. Os cônjuges dos trabalhadores independentes podem requerer que lhes seja fixado um rendimento relevante inferior até 20% daquele que lhes foi aplicado. Vejamos o que nos diz aqui o simulador. O simulador, efetivamente, vai até menos 20%, 86,68, exatamente, conforme aqui nos diz no código, ou superior até ao limite do rendimento relevante dos trabalhadores independentes. Isso significa que, quando superior, vai subindo até ao máximo de 40%, o que se traduziria num valor igual, idêntico ao valor pago pelo próprio trabalhador independente, conforme os cálculos que eu tinha feito. 154,79 no limite máximo. Conforme nos indica, aqui há um valor aproximado. São menos 3,10 €. São opções que poderão ser feitas sempre na base de que, quando se desconta mais, portanto, o direito à reforma, o valor da reforma será obviamente superior. Um segundo exemplo. A Mariana é empresária em nome individual. Iniciais ENI, empresário em nome individual, que está também enquadrado no âmbito dos trabalhadores independentes da Segurança Social. Ela é casada com um Tiago,
que a auxilia na sua atividade e estando registado como cônjuge de trabalhador independente, que pode ser casado, pode ser em união de facto. A faturação do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, 1.500, 2.000, 1.300, ou seja, 4.800 euros. Só que agora a Mariana é empresário em nome individual e vende mercadorias. Então, a Mariana, empresária em nome individual, enquadra-se no regime simplificado, está enquadrada no regime simplificado, não optou por contabilidade organizada, nem sequer é obrigada a tal. A sua faturação do ano anterior foi inferior a 200 mil euros, por isso está no regime simplificado. E a Segurança Social começa por calcular o rendimento relevante. Janeiro, fevereiro, março servirá para o cálculo da contribuição para abril, maio e junho. O rendimento relevante para o empresário em nome individual e no âmbito de venda de bens não é 70%, mas é na base de 20%, conforme vimos no Código Contributivo. Ou seja, conforme nos recordamos, o rendimento relevante do trabalhador independente ele é determinado na base de 20% para rendimentos associados à produção e venda de bens. Então, para venda de bens é 20%. Vezes 4.800, 960. Podem perguntar, então a venda de bens é 20% e a prestação de serviços, como ao caso anterior, era 70%, mas porquê uma diferença tão grande, 70%, baixa para 20% se for venda de bens? É que quando os trabalhadores independentes vendem bens, a venda de bens é uma atividade que tem mais custos. Ou seja, quem vende bens tem que os comprar. A venda de mercadorias tem associado o custo da mercadoria vendida. E, portanto, a margem bruta, o custo da mercadoria vendida, obviamente que os gastos associados a esta atividade de venda de bens, pela via particularmente do custo da mercadoria, é muito superior. E daí a Segurança Social considera 20% e não 70%. Uma vez que tudo tem a ver com a relação entre rendimentos e gastos, e considera-se que quem vende mercadorias tem mais um volume de gastos superior, isso compreende-se particularmente pelo custo da mercadoria. Então, 20% vezes 4.800, 960, dividindo por 3, 320, e a taxa é de 25,2%, porque também o Código Contributivo, quando se está no artigo 168, estabelece que é fixada a taxa de 25,2% a cargo dos empresários em nome individual. E como ela é empresário em nome individual, eu efetivamente apliquei aqui a taxa de 25,2%. O que, multiplicando por 320, 80,64. Contribuição estabelecida para abril, maio e junho. A declaração trimestral foi de janeiro, fevereiro e março, entregue ao longo do mês de abril, e isso determina que, na base deste trimestre, é calculado o montante para abril, maio e junho. Abril paga-se até 20 de maio, maio até 20 de junho, junho até dia 20 de julho. Quanto ao cônjuge, o Tiago, o cônjuge do trabalhador independente, aqui fazemos 70% do rendimento relevante da Mariana, o que dá 672. A base de incidência mensal divide-se os 672 por 3, 224. E a contribuição do cônjuge passa 25,2% vezes 224, ou seja, 56,45. Ela, aquela que é considerada o trabalhador independente, neste caso o empresário em nome individual, fica com 80,64 € para os meses de abril, maio e junho. O seu cônjuge, que a auxilia
que trabalha com ela e que também está enquadrado como cônjuge de trabalhador independente, 56,45, 56,45 para abril, maio e junho. Vamos então fazer o teste destes valores no simulador, 4.800 euros. Então vamos ao nosso simulador e vamos colocar agora empresário em nome individual, regime simplificado, sem isenção, vou tirar dali o cônjuge, quero calcular para o próprio empresário em nome individual. E, portanto, o valor da faturação foi de 4.800 euros. Vamos então colocar no âmbito das vendas, porque estamos em bens, venda de bens, neste caso venda de mercadorias, 4.800 euros. E os cálculos, aqui estão eles. 960 de rendimento relevante, base de incidência mensal 320, a taxa 25,2, a contribuição 80,64, confere exatamente conforme eu tinha feito. No caso concreto, também é permitido, face ao valor de 80,64, haver uma redução de 5 em 5% até ao mínimo de menos 25%, o que dá 60,48 a pagar. Mais uma vez, esta opção é feita a quando da entrega da declaração trimestral, ou então um aumento de 5 em 5% até ao limite máximo de mais 25%, o que daria 100,80 euros a pagar. Passaria de 80,64 para 100,80. Nunca poderá resultar, mais uma vez refiro, valor inferior a 20 euros. Não é o caso, dá 60,48, mas se estivéssemos aqui perante rendimentos mais pequeninos, em que menos 25% desse, por exemplo, 17 euros a pagar, não pode ser, tem que ser 20 euros como valor mínimo a pagar. Vamos agora mudar isto para passar para o cônjuge. Então vamos colocar ali um visto no cônjuge e as contas alteraram. Rendimento relevante 672, base de incidência 224, taxa e contribuição 56,45, conforme eu tinha feito, lá estão os 56,45, relativamente ao Tiago, o cônjuge da Mariana. Também para o Tiago pode ser feita a opção de aumentar o valor, mas de diminuir o valor, mas até ao limite mínimo de menos 20%, o que daria 45,16, ou elevar o valor em casas de 5%, o que no máximo poderia passar a pagar, no seu limite máximo, 79,03, 80,64 no âmbito do rendimento relevante do trabalhador independente. Isto, mais uma vez, conforme nos refere o Código Contributivo no âmbito da base de incidência dos cônjuges. E, mais uma vez, os cônjuges dos trabalhadores independentes podem requerer que lhes seja fixado um rendimento relevante inferior até 20%, os tais menos 20%, daquele que lhes foi aplicado, ou superior até ao limite do rendimento relevante dos trabalhadores independentes. Quando estamos a falar de cônjuge do trabalhador independente, mais uma vez refiro, pode ser casado ou em união de facto. Fica então feita esta demonstração do cálculo dos valores da segurança social para o trabalhador independente e, se eventualmente existir um cônjuge que auxilia esse trabalhador independente e que está inscrito na qualidade de cônjuge do trabalhador independente, é assim que a Segurança Social procede aos respectivos cálculos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.